Você já sentiu aquele peso no peito quando pensa nas contas que precisam ser pagas? Já acordou no meio da noite, com o coração acelerado, lembrando de uma dívida que não sabe como quitar? Talvez você esteja vivendo isso agora, nessa madrugada silenciosa, onde o mundo dorme, mas a sua mente não consegue parar. Eu sei que, por trás dos números, dos boletos e dos juros, existe um peso emocional que machuca. E é sobre isso que quero conversar com você hoje. As dívidas não atingem apenas o bolso, elas atingem a alma, tiram o sono, corroem a paz, enfraquecem a esperança. A insegurança financeira cria uma sombra que acompanha cada pensamento, fazendo com que até os momentos de alegria sejam invadidos por aquela voz preocupada. E se não der certo? E se eu não conseguir? Talvez você tenha sentido vergonha, medo de contar para alguém, medo de abrir o jogo com a família e então carrega esse fardo sozinho, acreditando que precisa ser forte o tempo todo. Mas Deus não te chamou para carregar isso sozinho. Quando a madrugada chega, tudo parece mais pesado. A falta de luz faz com que os problemas pareçam maiores e os números das dívidas dançam diante dos nossos olhos, como se quisessem nos lembrar de que estão ali, aguardando. É nessas horas que o inimigo tenta plantar sementes de desespero, dizendo que não existe saída, que a situação é irreversível. Mas eu quero te lembrar que mesmo no vale mais escuro, Deus continua sendo Deus, e que as promessas dele não mudam por causa das circunstâncias. A palavra nos lembra, no Salmo capítulo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que mesmo quando os boletos estão na mesa, a conta no banco está negativa e as portas parecem fechadas, existe um sustento que vem de Deus, e ele não falha. Talvez você não veja ainda como será o caminho, mas pode ter certeza de que ele já tem a solução. Eu sei que não é fácil ouvir isso quando o peso da insegurança está sobre os ombros. Sei que pode parecer até distante pensar em paz quando o telefone toca com cobranças, quando o e-mail chega com avisos de atraso. Mas o que vamos fazer hoje é entregar tudo isso nas mãos daquele que não tem limites para agir. Nesta madrugada, vamos clamar para que ele liberte não apenas das dívidas, mas também da insegurança, do medo e da ansiedade que elas geram. Quero que você saiba que essa oração não é um discurso de autoajuda, não é sobre pensar positivo ou forçar otimismo, é sobre fé real, aquela que encara o problema de frente e ainda assim diz: eu creio que Deus pode mudar essa história. É sobre descanso na certeza de que o Pai Celestial é dono de todo o ouro e toda a prata, e que Ele pode abrir portas que o homem não consegue abrir. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, e hoje se sente cansado, sem forças para lutar. Talvez você já tenha feito cálculos e mais cálculos, cortado gastos, buscado alternativas, e mesmo assim parece que não há saída. Mas o que vamos fazer juntos nesta madrugada é diferente. Vamos parar de lutar com nossas próprias mãos e permitir que Deus entre nessa batalha. Porque a luta não é apenas financeira, ela é espiritual. Aqui, no clamor da madrugada, nós acreditamos que quando dobramos os joelhos e abrimos o coração diante de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Hoje, quero que você imagine cada dívida sendo colocada diante dele, como quem entrega um fardo pesado a um pai que é forte o suficiente para carregar. Quero que você se permita respirar, sentir que não está sozinho e que há esperança, mesmo agora, mesmo no escuro, mesmo sem ver o caminho. Talvez você esteja com medo de amanhã, talvez esteja inseguro quanto ao que vai acontecer nos próximos dias. Mas enquanto estamos aqui, neste momento, existe algo maior acontecendo. O céu está ouvindo. Deus está atento. E antes mesmo que você termine de ouvir essa oração, Ele já está agindo em seu favor. Por isso, não desligue. Fique comigo até o final.
porque nesta madrugada vamos clamar juntos por algo que vai além do dinheiro. Vamos clamar por liberdade. Liberdade das dívidas, da insegurança, da ansiedade e do peso que tem te impedido de viver em paz. O Deus que nos sustenta no deserto é o mesmo que nos conduz à terra prometida. E é com essa fé que vamos seguir juntos agora. Quando falamos de dívidas, a maioria pensa apenas em números e contas a pagar. Mas, na verdade, estamos falando de algo que vai muito além do dinheiro. Estamos falando de noites mal dormidas, de discussões dentro de casa, de sonhos que são adiados, de oportunidades que parecem nunca chegar. Estamos falando de um peso emocional que se transforma em carga espiritual, porque a opressão financeira muitas vezes é usada pelo inimigo para roubar a nossa paz, a nossa fé e até o nosso relacionamento com Deus. A palavra nos mostra que Deus não ignora a nossa luta. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, está escrito: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. Veja que promessa poderosa. Deus não apenas nos sustenta, mas nos coloca em posição de abundância para que possamos ajudar outros e não depender de ninguém. Esse é o plano dele para seus filhos, um plano de liberdade e não de escravidão. Mas para vivermos isso, precisamos aprender a entregar a ele não apenas a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida financeira. Muitas vezes temos fé para pedir cura, fé para pedir livramento, fé para pedir direção, mas hesitamos quando o assunto é dinheiro. Talvez porque tenhamos vergonha de admitir que estamos em dificuldades, ou porque pensamos que Deus está mais interessado em outras áreas da nossa vida. Mas o Pai se importa com tudo o que nos afeta. E se as dívidas têm tirado a sua paz, então isso é importante para Ele. Pense por um momento. Quantas vezes você já tentou resolver sozinho e não conseguiu? Quantas vezes já pediu ajuda a pessoas e não encontrou solução? Talvez seja a hora de parar de tentar controlar tudo e simplesmente colocar nas mãos dele. Isso não significa que vamos cruzar os braços e esperar, mas sim que vamos agir guiados pela fé, confiando que o Senhor é quem vai abrir as portas certas. Eu sei que pode parecer impossível. Sei que quando olhamos para o valor que precisamos pagar ou para o prazo que está chegando, a nossa fé é desafiada. Mas é justamente nessas horas que precisamos lembrar das histórias da Bíblia, onde Deus transformou situações humanamente sem saída. O povo no deserto, sem água, viu Deus fazer jorrar uma fonte da rocha. A viúva que tinha apenas um pouco de azeite, viu esse azeite multiplicar até pagar todas as dívidas e viver do restante. Esses milagres não ficaram no passado. O Deus que fez, continua fazendo. Agora, quero que você comece a preparar o seu coração para a oração que faremos em breve. Respire fundo. Imagine que cada preocupação que você carrega está sendo colocada numa caixa. E agora, essa caixa está sendo entregue nas mãos de Deus. Veja-se fazendo isso. Veja-se soltando o peso. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa confiar que Ele é capaz. E, por favor, não guarde isso apenas para você. Compartilhe nos comentários o que você está vivendo, mesmo que seja uma frase curta. Aqui no Clamor da Madrugada, cada comentário é lido com carinho e cada nome é levado em oração. E se você quer continuar caminhando com a gente, se inscreva no canal. Não porque alguém pediu, mas porque aqui você vai encontrar um lugar onde a fé é fortalecida e onde você nunca vai orar sozinho. Agora, mantenha-se nessa postura de entrega, porque o que vamos fazer a seguir é entrar diante de Deus com ousadia, pedindo que Ele não apenas traga recursos, mas que traga também liberdade e paz. Porque não basta ter dinheiro se o coração continua preso no medo. O que Deus quer fazer
é libertar por completo. E essa libertação começa agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada me coloco diante de Ti com o coração quebrantado e a alma rendida, trazendo cada pessoa que ora comigo agora. Pai, Tu conheces a luta que elas estão enfrentando. Tu sabes do peso que está sobre os ombros, das dívidas que parecem não ter fim, dos prazos que se aproximam como ondas ameaçadoras. Tu sabes da insegurança que corrói, do medo que paralisa, da vergonha que aperta o peito. E é por isso que te clamo, nesta hora silenciosa, para que o Teu poder se manifeste. Pai, Tua palavra diz no Salmo capítulo 50, versículo 15: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e Tu me glorificarás. Nós te invocamos, Senhor. É madrugada, o mundo dorme, mas nós estamos aqui, desperto o nosso espírito buscando socorro em Ti. Entra, Senhor, nas finanças desta casa. Entra nos contratos, nos boletos, nos extratos bancários. Sopra a vida onde parece haver apenas falta. Abre portas que os olhos humanos não veem. Traz recursos inesperados, provisão que só pode vir da Tua mão. Meu Deus, quebra as correntes do endividamento. Que toda raiz de escravidão financeira seja arrancada agora. Que toda estratégia do inimigo para manter esta pessoa presa seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Que cada conta atrasada, cada dívida acumulada seja colocada sob o Teu governo. Que a Tua luz ilumine caminhos de solução e que a Tua sabedoria guie cada decisão. Senhor, eu oro também pela paz, porque não adianta ter o dinheiro e continuar com a mente agitada e o coração oprimido. Que a paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7, guarde o coração e a mente desta pessoa, e enquanto ela espera pela resposta, possa descansar, sabendo que o Deus que cuida dos lírios do campo e das aves do céu está cuidando dela também. Pai, para aquele que está sem esperança, renova agora a fé. Para aquele que sente vergonha, cobre-o com Teu amor. Para aquele que já tentou de tudo e não vê saída, mostra que Tu és o Deus das causas impossíveis. Transforma esta madrugada num marco de mudança, num momento em que o céu se abriu e a Tua mão poderosa entrou para agir. Senhor, assim como multiplicaste o azeite da viúva, multiplica os recursos desta casa. Assim como abriste o mar para o Teu povo, abre um caminho no meio desta situação. Assim como alimentaste milhares com poucos pães e peixes, faz com que o pouco que essa pessoa tem seja suficiente para hoje e que ainda sobre para amanhã. Tu és o Deus de provisão abundante. Enquanto oramos, eu creio que correntes estão caindo. Eu creio que portas estão se abrindo. Eu creio que recursos estão sendo liberados. Não porque somos bons ou merecedores, mas porque Tu és fiel e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, cobre com Teu sangue poderoso cada lar representado nesta oração. Livra de golpes, de perdas, de decisões precipitadas. Dá discernimento para escolher o que é certo e sabedoria para administrar cada bênção. E por fim, Senhor, que esta libertação não seja apenas financeira, mas espiritual. Que a insegurança dê lugar à confiança, que o medo dê lugar à coragem, que a ansiedade dê lugar à gratidão, que cada pessoa que participa desta oração possa testemunhar em breve que Tu entraste na história dela e transformaste o impossível em realidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Respire fundo agora. Sinta que algo foi entregue. Sinta que enquanto você ouvia e orava, o peso começou a se dissipar. Talvez a situação ainda não tenha mudado no natural, mas no espiritual, correntes já foram quebradas. Você não está mais sozinho nessa luta. Deus está ao seu lado e a vitória já começou a ser construída. A insegurança que antes dominava seus pensamentos agora começa a dar lugar à confiança. Você pode não ver todos os passos ainda, mas sabe que existe um caminho. O Deus que te sustentou até aqui vai continuar sustentando.
Ele não é Deus de abandono. Ele não começa uma obra para deixar pela metade. Se Ele te trouxe até este momento, é porque existe um propósito. E esse propósito inclui a sua libertação completa. Talvez você sinta vontade de chorar. Não segure. As lágrimas também são oração. Elas falam de coisas que você nem consegue colocar em palavras. E Deus está recolhendo cada uma delas. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe das suas dores, das suas preocupações e dos sonhos que você ainda tem medo de sonhar. Mas esta madrugada é um convite para voltar a acreditar. A palavra nos lembra, no Salmo capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E é isso que você fez aqui, você entregou. Agora, a sua parte é continuar confiando. Mesmo quando a resposta parecer demorar, mesmo quando os ventos forem contrários. Confiança é permanecer, e permanecer é viver um dia de cada vez, acreditando que Deus está cuidando. Se esta oração falou ao seu coração, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Deixe seu testemunho nos comentários. Pode ser apenas uma frase como "Eu entreguei minhas dívidas a Deus" ou "Eu confio no Senhor". Aqui no Clamor da Madrugada, cada comentário é lido com carinho e oramos por cada pessoa que escreve. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé, se inscreva no canal, não por obrigação, mas para que possamos continuar caminhando juntos, madrugada após madrugada. E antes de você fechar esse vídeo, quero te convidar a continuar sentindo a presença de Deus. Aqui na tela, há 2 outros vídeos preparados para fortalecer sua fé. Clique, assista com calma e permita que Deus continue falando ao seu coração. Porque o que Ele começou hoje vai continuar. E eu creio que você ainda vai testemunhar grandes coisas. Que Deus te abençoe, que a paz dele encha a sua casa e que o amanhã seja um novo capítulo da sua história. Boa noite. Até a próxima oração.